Olá a todos, meu nome é Jean Vitor, sou acadêmico de medicina e hoje estarei falando um pouco sobre diabetes mellitus gestacional. Este que é um tema que cai com bastante frequência em exames de residência, concursos públicos e revalidação de diploma para aqueles estudantes que cursam no exterior. Tem uma prevalência bastante alta entre as gestantes, o Ministério da Saúde diz que é algo entre 3 a 25%, daí também se faz a necessidade de saber esse tema, certo? Veja bem, esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira parte eu irei falar um pouco sobre a definição de diabetes gestacional, assim como também fatores de risco, diagnóstico, tratamento e algumas complicações bem rápido. A segunda parte irei responder algumas perguntas sobre esse tema, que já caíram em exames, certo? Sem perder tempo, então vamos falar um pouco sobre a definição. Tá, então a definição, podemos definir diabetes gestacional sendo como a mulher com hiperglicemia detectada pela primeira vez durante a gravidez, com níveis glicêmicos que não atingem os critérios diagnósticos para diabetes mellitus. Vimos aí então o termo diabetes mellitus gestacional, e vale lembrar que o termo em si depende muito do autor. Tem algumas pessoas que vão falar o seguinte: a definição de diabetes mellitus gestacional tem a ser uma intolerância a carboidratos diagnosticado pela primeira vez durante a gestação e que pode ou não pode persistir após o parto, né? Então a definição em si da diabetes mellitus depende muito do autor, certo? Então, como eu já disse na outra definição que eu mencionei, a diabetes mellitus gestacional ela pode ser reversível. Só porque uma mulher desenvolveu diabetes mellitus gestacional, não significa que após o parto, isso é, o resto da vida dela, ela terá aí diabetes mellitus, certo? Muitas vezes esse quadro é reversível. E essa reversão se dá em algumas semanas, certo? 8, 10 semanas, por aí. Entre termos, também vale a pena lembrar um outro termo, que é a diabetes pré-gestacional. O que vem a ser a diabetes pré-gestacional? É a diabetes prévia à gestação, certo? Faz-se necessário esse termo porque muitas vezes a diabetes é assintomática, certo? Então a paciente tem diabetes, mas não sabe. E só vai descobrir, né, que tem diabetes durante o pré-natal, que se faz o exame de rastreamento de diabetes gestacional. Vamos falar um pouco sobre os fatores de risco. Existem aí listado os principais fatores de risco. Temos a idade como sendo um fator de risco, certo? Mulheres mais velhas de 30 ou 35 anos de idade, né, tem um fator de risco para desenvolver diabetes mellitus gestacional. Percebo que eu coloquei entre 30 a 35 anos, né, mais velhas ou mais velhas, porque não existe um consenso na literatura. Algumas literaturas vão falar que é maior que 30 anos, outras mais velhas que 35, certo? Então fica os dois números na cabeça. Sobrepeso, né, obesidade ou ganho excessivo durante a gravidez atual, o sobrepeso em si não é uma novidade, certo? Indivíduos que possuem obesidade têm fatores de risco de desenvolver diabetes. Deposição central excessiva de gordura corporal, né, gordura visceral, histórico familiar em parentes de primeiro grau, crescimento fetal excessivo, né, polídromo, aumento do líquido amniótico, a hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual. Aí temos agora o histórico obstétrico, né? Temos aí necessidades de obstétricos de abortamento de repetição, malformação, morte fetal, neonatal, macrosomia ou diabetes mellitus gestacional, né? Então, se tem esses históricos aí de históricos obstétricos, né? A mulher possui esses históricos, então ela tem um risco de desenvolver diabetes mellitus gestacional. Síndrome de ovários policísticos, baixa estatura, né? Menos que 1,50 m. Como ser feito o diagnóstico? Bem, o diagnóstico vai ser feito, como eu disse, pode ser feito em duas partes. A primeira parte é anterior à 20ª semana e a segunda ou após a 20ª semana, certo? Usaremos dois exames de laboratório. Teremos a glicemia de jejum e o teste oral de tolerância à glicose, certo? Temos aí esse fluxograma,
né? Esse algoritmo aí para o rastreamento de diabetes mellitus gestacional. Ele foi feito em 2010, certo? E foi adotado pela American Diabetes Association em 2012. Vamos lá então. A primeira consulta pré-natal é feita, como eu disse, um rastreamento para diabetes mellitus gestacional. Na verdade, não apenas para diabetes gestacional, também para diabetes mellitus, tipo 2 em geral. Como eu disse, pode ser assintomático. Então é feito o teste de glicemia de jejum, certo? Quando é feito esse teste, pode dar para a gente três cenários. O primeiro vai ser uma glicemia menor que 92 miligramas por decilitro. Nesse caso, a paciente está normal, com níveis glicêmicos normais, tá certo? Agora, se o valor tiver entre maior que 92, mas menor que 126, a gente pode diagnosticar a paciente aí na primeira consulta pré-natal com diabetes mellitus gestacional, certo? E o terceiro cenário, né, vai ter o seguinte: um exame com maior, né, o valor de glicemia de jejum da paciente vai estar maior do que 126. Nesse caso, a paciente possui diabetes mellitus, né? Em geral é o tipo 2, normalmente. Certo? Então temos aí esses três cenários. Se a glicemia for maior que 126, ela já tem diabetes, tinha diabetes prévia, né, pré-gestacional. Nesse caso, a conduta aí diz que a gente deve tratar ela com insulinoterapia. Se ela possui diabetes mellitus gestacional, né, isso é um valor entre 92 a 126, basicamente vamos fazer dieta e atividade física, normalizando os valores, e nós iremos então continuar o rastreamento na 24ª ou 28ª semana. E se o valor for normal, né, isso é menor que 92, nesse caso aí nós teremos que avaliar essa paciente na 24ª e 28ª semana novamente, tá bom? Só que agora é o seguinte, durante a 24ª e 28ª semana, nós iremos fazer o teste oral de tolerância à glicose. O teste oral de tolerância à glicose, ela consiste em três tempos. O primeiro tempo vai ser feita a coleta de sangue para glicemia, né, plasmática, durante jejum. Vai ser dado à paciente um xarope, por assim dizer, um suco com 75 gramas de glicose, certo? Ela irá ingerir e após 1 hora iremos coletar a glicose novamente, coletar o sangue e aferir a glicemia plasmática do paciente. E após 2 horas iremos testar novamente, certo? Fazer a dosagem novamente. Então são três tempos. De jejum, após 1 hora de ingerir a glicose, né? E após 2 horas de ter ingerido a glicose. Os valores base estão escritos aí, certo? Durante o jejum, o valor deverá ser menor do que 92, certo? Após 1 hora de ter ingerido aí a glicose, né, o xarope, deverá ser menor que 180. E após 2 horas, deverá ser menor que 153. Tá bom? Tá certo então. Esses exames serão feitos 2 vezes. Durante a 24ª e a 28ª semana. Mas agora vale a pena lembrar que para fechar o diagnóstico em si, tem que ter 2 valores alterados, tá bom? São três, como eu disse, 3 tempos, 2 valores alterados, tá bom? Se tiver 2 valores alterados, o diagnóstico está fechado. E ainda dentro do diagnóstico, para lembrar que em qualquer tipo de diabetes, em geral, é necessário repetir o teste para fazer o diagnóstico definitivo, tá bom? Então, por exemplo, chegou a paciente, fez o exame de glicemia de jejum, deu o valor aí maior que 92 e menor que 126. Não se pode fechar o diagnóstico já com diabetes gestacional. Deve-se repetir o exame, tá bom? O mesmo se dá em relação ao teste oral de tolerância à glicose. Tá bom então, eu comecei a falar um pouco sobre o tratamento, até peço desculpas, né, que muitas vezes pode ter ficado um pouco confuso, mas vamos falar mais detalhadamente agora sobre o tratamento. Né? Como eu disse, o tratamento de diabetes gestacional e diabetes prévio, né, o diabetes pré-gestacional difere um pouco. Contudo é o seguinte, o diabetes prévio, a paciente que já tinha diabetes gestacional, ela não pode ser tratada apenas com dieta e exercício,
já deve começar a insulinoterapia. Se a paciente faz uso de medicamento oral para tratar a glicemia, isto é, a diabetes, ela deve interromper o tratamento oral e começar a insulinoterapia. Toda gestante com diabetes gestacional, isso é, diabetes pré-gestacional, deve fazer tratamento com insulina, tá bom? Agora, paciente com diabetes gestacional, a primeira conduta ao ser diagnosticado com diabetes gestacional deverá ser dieta e exercício físico, certo? Lembrando que a dieta aí consiste entre 40% a 50% de carboidratos, 20% de proteínas e 30% a 40% de gorduras, certo? Essa paciente vai ter que fazer essa dieta por 2 semanas, mais atividade física, obviamente se o obstetra permitir, né? Se ela pode fazer essa caminhada, uma caminhadinha de leve, um exercício com os braços, ela irá fazer por 2 semanas isso, retornará ao consultório e iremos fazer o teste oral de tolerância à glicose. Se o valor estiver elevado, então vamos começar a insulinoterapia. Se o valor estiver pautado a níveis normais, não é verdade? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um manejo. O paciente, se foi antes da 20ª semana, devemos reavaliar a paciente para a 24ª e 28ª semana, tá bom? Tá certo então. Então, basicamente, o tratamento consiste aí de dieta, exercício e insulina, né? É um tripé o tratamento da diabetes gestacional. Então, novamente, só mesmo para não confundir, perdoe-me. Mas vamos lá. Ó, diabetes gestacional, primeiramente vamos tratar com dieta e exercício. Se surtiu efeito, parou aí. Mas agora, se os níveis de glicemia ainda estiverem elevados, tratar com insulina. Diabetes prévia, isto é, diabetes pré-gestacional, o paciente já tinha diabetes antes da gestação, deverá ser tratado com insulina. Dieta novamente, né? Mas só com insulina. Já começa a insulinoterapia. Temos aqui então a primeira questão, né? É uma questão bem simples. Está perguntando aqui o seguinte então: sobre o diabetes gestacional, é correto afirmar: é definido como intolerância à glicose detectada durante a gravidez, é sempre sintomático, é mais incidente em gestantes menores de 35 anos, o tratamento inicial é a base de insulina, os níveis glicêmicos demoram meses a retornar após a normalidade após o parto. Eu falei, né? Vamos lá então. Eu falei que no início do vídeo, eu falei que os níveis glicêmicos, quando retornam em algumas semanas, não meses, certo? Então a época se só já está errado. O tratamento inicial é a base de insulina. Não, isso é diabetes gestacional. O tratamento inicial é dieta e exercício físico. Não melhoramos os níveis, iremos começar a insulinoterapia. Então a D está errada. A C é mais incidente em gestantes menores de 35 anos. Não, na realidade é mais incidente, né, em gestantes maiores de 30 ou 35 anos. Né? A B é sempre sintomático? Não, por isso que se faz até o rastreio durante a primeira visita pré-natal, né? Porque ela pode ser assintomática. E a A é definida como intolerância à glicose detectada durante a gravidez. Como eu disse, ela pode ser a definição da diabetes gestacional depende muito do autor, né? Mas em geral ela é intolerância a carboidrato que foi detectada durante a gravidez. Então essa aí é a correta, essa é a questão correta, tá bom? A próxima questão. Gestante de 6 semanas, primeira consulta de rotina pré-natal. Conta que no último parto seu filho pesou 4,5, né? 4.500 gramas. Temos aí uma macrosomia. A mãe da paciente é diabética, não dependente de insulina, fora familiar. Seu índice de massa corporal é de 32 kg por metro quadrado, a paciente está obesa. A primeira bateria de glicemia de jejum foi de 82 mg por decilitro. Tem mais exames normais. Diante do quadro acima descrito, o médico orienta. Então tá, temos agora um exame, né? Esse exame que é um interessante. A gente tem que manter foco neste exame de glicemia de jejum. Vamos lá então. A alternativa A, teste oral de tolerância à glicose.
antes de 18 semanas, iniciar hipoglicemiante oral, né? Metformina falou aí, até o hipoglicemiante oral, antes de 24 semanas. ACE, iniciar hipoglicemiante oral de novo, aí, ó, mas mudou agora é cliporida, após 24 semanas. Reduzir 2/3 da ingesta calórica diária durante a gestação, bastante, né? Fazer teste oral de tolerância à glicose entre a 24ª e a 28ª semana. Então, qual é a questão, qual é a resposta correta? Como eu disse, olha aí a glicemia de jejum, né, 82. O ideal é mantê-la abaixo de 90, né, ou 92, dependendo aí do valor. Mas veja, está 82, então a glicemia dela está boa. Ela tem histórico obstétrico, né? Ela, em relação ao último parto, né, o último filho teve macrosomia. Tem histórico familiar, a mãe com diabetes aí. Tem a mãe, né? A mãe. E está obesa. O paciente tem 3 fatores de risco aí para desenvolver diabetes gestacional, né? Então, mas só que o exame de glicemia de jejum dela está normal, né? Então, diante desse fato, em relação à insulina, a paciente está normal. Então, não há necessidade de fazer nenhum tipo de tratamento. Vale lembrar que a B e a C, por si só, já estão erradas, né? Porque durante a gestação não se trata, como eu disse, durante a gestação não se trata diabetes mellitus com hipoglicemiante oral. Nenhum medicamento para controlar a diabetes oral é feito mediante a insulina, tá bom? E dieta e exercício. O teste oral de glicose antes de 18 semanas, como eu disse, está errado. Por quê? Porque já foi feito aí e está normal. Contudo, agora é repetir o exame na 24ª ou 28ª semana. Redução de 2/3 da ingesta calórica é bastante. Você não quer emagrecer a gestante, né? A ideia é aumentar o peso com controle. Fazer teste oral de tolerância à glicose entre a 24ª e a 28ª semana. A resposta é correta, visto que a paciente está com glicemia de jejum normal. Tá bom? A próxima questão. Vamos lá. Uma gestante de 37 anos, com gravidez de 8 semanas confirmada por ultrassonografia realizada há uma semana, comparece à unidade básica de saúde para iniciar com acompanhamento pré-natal. Como antecedentes familiares, cita o pai e a mãe portadores de diabetes mellitus, certo? Ambos em tratamento com hipoglicemiantes orais. A paciente apresenta resultado de glicemia de jejum de 180 mg por decilitro em 2 dosagens, realizadas em dias diferentes. Olha aí, já tem então diabetes. Nesse caso clínico, né, a conduta indicada é a alternativa é dieta para diabetes e reavaliação clínico-laboratorial em 4 semanas, administração de metformina, administração de sulfonilureias e insulinoterapia. Veja, a B e a C, como eu disse, não são usados, porque são medicamentos orais. Você não vai tratar uma gestante com diabetes com medicamento oral. Com insulina ou dieta e atividade física. Certo? Então temos aí então a B e a C já foram anulados, por assim dizer. A, certo? Dieta para diabetes, reavaliação clínico-laboratorial em 4 semanas. Veja o valor. A glicemia de jejum foi de 180 mg por decilitro. Né? Então, repetido 2 vezes. Se a gente lembrar lá em cima, quando eu falei da tabela, né, em relação ao diagnóstico, temos ela aí, ó. O valor dela está acima de 180. Está maior aí, ó. Maior porque 126, né? É o que? É diabetes mellitus, né? É uma diabetes pré-gestacional. E como que se trata de diabetes pré-gestacional? Diabetes pré-gestacional é tratada com insulinoterapia, certo? Então, a resposta número D, da letra D, é a resposta correta. Tá bom? Última questão. Paciente com 27 semanas de idade gestacional, obesa, apresenta alterações glicêmicas que confirmam diabetes gestacional. Foi encaminhada ao nutricionista e orientada a retornar após 15 dias de dieta.
Qual o objetivo dessa conduta? E o que fazer caso ela não tenha sido alcançada? Certo? Tá bom, então. Vamos ler as alternativas. Né? A gente vai ter que manter glicemia entre 100 mg de decilitro de jejum, né? E 150 mg por decilitro, né? Por 2 horas após as refeições, prescrever insulina. Manter glicemia entre 90 mg por decilitro de jejum e 120 mg por decilitro 2 horas após as refeições. E prescrever insulina. Vamos lá, perder peso, recalcular calorias. A D valor, perder peso, realizar exercícios. E a E, reeducação alimentar e reforçar a importância da dieta. Qual a resposta correta? Né? A C e a D, por si só, já estão erradas. Né? E a E também. Por quê? Porque você não quer fazer a paciente que é gestante perder peso. Né? Você quer que ela ganhe peso com controle. Né? Então a C e a D já estão erradas. A redução alimentar, não. Né? Não há necessidade disso aí, por que não? E reforçar a importância da dieta, não. Veja, a paciente diabetes gestacional, certo? Ela foi orientada aí a nutricionista, né? Mas só que agora o valor de glicemia dela ainda continua alto. Então o que você vai fazer então? Porque o valor não tenha sido alcançado, né? Então o valor ainda está alto. Então agora é insulina, né? Quais são as questões que tem para escrever insulina? Tem a A e a B. Entre as duas, qual que devemos escolher? Bem, então veja bem, em relação a prescrever insulina, ambas as questões estão corretas. O tratamento agora é prescrever insulina. Agora, o que difere as duas é o valor de glicemia, né? Veja bem, o valor de glicemia de jejum é indicado ficar menor que 95 mg por decilitro. Após 1 hora, é indicado ficar menor que 140 mg por decilitro. E após 2 horas, é indicado ficar menor que 120 mg por decilitro. Então, temos esses 3 valores aí. Certo? Esse aí é o valor que a gestante com diabetes gestacional deve ficar. Primeira hora, né, jejum, menor que 95, após 1 hora, menor que 140, e após 2 horas, menor que 120. Por isso, a questão número de letra B é a resposta correta. Por quê? Porque está menor que 90, né, menor que 95 durante o jejum, e está menor que 120, né, após 2 horas da refeição. E prescrever insulina. Certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, escrevem aí abaixo. Como eu disse, sou um acadêmico, mas procurarei responder as questões. E até o próximo vídeo. Até mais.